Eu nasci na época da máquina de datilografar. Nem sei se vocês sabem o que é isso, né? E aí, para inserir as novas tecnologias ao meu fazer pedagógico e atender um apelo dos meus alunos que me diziam assim: professora, que paia, você não tem um Facebook? Não, eu não tinha Facebook. E aí eu criei essa página numa rede social para utilizá-la como ferramenta pedagógica, conhecer os meus alunos, saber que conteúdos eles postavam, que páginas eles acessavam, me conectar. Eu percebi que eu não estava conectada com os meus alunos. E numa determinada situação, acessando essa página, eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma garota de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de forma extremamente erotizada. A música que era executada ao fundo, eu confesso para vocês que eu nem sabia que existia uma música com uma letra com aquele tipo de apelo. Fiquei bastante surpresa. Me chamou mais a atenção ainda que a menina obtivesse milhares de curtidas, muitos comentários, e que esses comentários fossem depreciativos a ela, e ao contrário do que eu imaginava, ela se sentiu valorizada com os comentários. Comentários machistas, comentários misóginos, e ela passou a fazer postagens cada vez mais provocantes. Aquilo me incomodou e eu decidi fazer algumas pesquisas para entender o que estava acontecendo. Eu descobri que esse comportamento chama sexting e está associado a essa prática cada vez mais recorrente entre as pessoas de usar as redes sociais para exercitar a sexualidade. É algo absolutamente aceitável se você estiver pensando em pessoas que são maiores de idade e sabem o que estão fazendo. Mas eu estava diante de uma menina de 13 anos e eu comecei a me perguntar se ela tinha ideia dos riscos que ela corria. Se ela sabia, por exemplo, que a imagem dela poderia ser usada para alimentar um site de pedofilia, um site de pornografia. Eu fiquei me perguntando se ela tem ideia de que nós vivemos num país machista, onde as mulheres não podem viver a sua sexualidade de forma plena porque elas são rotuladas. E aí eu fui conversar com alguns colegas que já transitavam nas redes sociais há mais tempo e perguntei: gente, que é isso? E aí o que eu ouvi foi: mas isso é muito recorrente, isso é super normal, não tem nada demais. E eu perguntei para mim mesma: como ficar indiferente a isso? Como ver uma menina de 13 anos se expondo nas redes sociais e naturalizar essa situação? Eu percebi também que por trás daquela situação relativamente simples, haviam muitas outras. Olha quanta coisa estava posta naquela situação. Porque nas minhas pesquisas eu percebi o seguinte: aquela menina estava, na verdade, reproduzindo o modelo feminino celebrado pelas grandes mídias, em que a mulher é sempre valorizada pelo quanto é sexualmente desejável e o quanto representa um determinado padrão de beleza. Eu não preciso nem citar os comerciais da televisão brasileira, onde a mulher é tratada como um mero objeto sexual, e o incrível é que ela sempre fica muito feliz nesse papel. A minha aluna é um sujeito sócio-histórico. O que a circunda fica inscrito nela. Então o que ela fazia, na verdade, ao postar aquele vídeo, era reproduzir esse modelo feminino que o tempo todo é celebrado na televisão. E aí, quantas coisas estavam envolvidas naquele comportamento? Como eu queria superar esse modelo educacional da cópia, da reprodução, da falta de reflexão, eu percebi que eu teria que ir por um outro caminho. Ao invés de chegar na sala de aula como a dona da verdade, eu teria que trabalhar com o protagonismo dos meus alunos. E eu parti do seguinte princípio: se nós temos uma cultura machista que oferece às nossas meninas referenciais que reduzem as mulheres a objeto sexual, o caminho é oferecer outros referenciais.
outras mulheres, outras personalidades para elas conhecerem. E assim nasceu o projeto Mulheres Inspiradoras. A ideia era trazer personalidades que inspirassem tanto os nossos meninos quanto as nossas meninas. Eu sou professora de língua portuguesa e uma apaixonada pelo poder da palavra. Nada nos transforma mais do que a palavra e a literatura. E aí eu queria um projeto que fortalecesse a formação dos meus alunos para eles terem condições de inserção no mercado de trabalho e de aprovação no vestibular. Então eu tinha que ampliar o repertório de leitura e de escrita deles. Eu propus a leitura de 6 obras de autoria feminina. O Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E esses 3 últimos, quem é que é de Brasília, por favor? Quem é de Brasília precisa conhecer essa escritora, Cristiane Sobral, que é uma escritora extraordinária, que trabalha com a celebração da igualdade de gênero e o empoderamento da identidade negra. Além de propor o estudo de 6 obras de autoria feminina, eu sugeri que os meus alunos estudassem a biografia de 10 grandes mulheres. Começando com Anne Frank, a menina judia, que a partir de um diário que ela começou a escrever aos 13 anos de idade, ela deu voz e visibilidade a milhares de judeus que foram mortos no período da Segunda Guerra Mundial. Eles também conheceram a história de Carolina Maria de Jesus, catadora de papel, moradora do Morro do Canindé, que só estudou até a 2ª série primária e era absolutamente apaixonada pelos livros que ela encontrava no lixo. Carolina Maria de Jesus, além de gostar de ler, gostava de escrever. E o jornalista Audálio Dantas, fazendo uma reportagem na favela do Canindé, a encontrou, leu seus registros e transformou em livro. O livro de Carolina já foi traduzido para 13 idiomas. E é um relato incrível do que é viver dentro da favela passando fome. Eles também conheceram a história de Cora Coralina, a goiana, que era doceira. Aos 15 anos começou a escrever poema, aos 50 se reinventou, mudando inclusive de nome, e aos 78 publicou a sua primeira obra, escrevendo o seu nome indefinitivo na literatura brasileira. Eles também conheceram Irena Zendler, a enfermeira polonesa que viveu em Varsóvia no período da Segunda Guerra Mundial e descobriu que os nazistas estavam levando as crianças para os guetos para exterminá-las. Irena Zendler corajosamente até as famílias dessas crianças e pedia: me deixa tirar o seu filho daqui. Ela escondia a criança em caixão, em sacola, dizia que a criança tinha uma doença contagiosa, os soldados ficavam apavorados e permitiam a saída. Com isso, Irena Zendler salvou simplesmente 2.500 crianças judias do extermínio. Eles também estudaram a biografia de Malala, a menina paquistanesa que tem lutado pelo direito das mulheres, das meninas em seu país terem acesso à educação. E por essa luta ela levou um tiro. Ano passado, Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eles também estudaram a biografia de Maria da Penha, a farmacêutica de Fortaleza, que sofreu 2 tentativas de homicídio do marido, e uma delas ficou paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la eletrocutada na banheira. Ela só não morreu porque pediu socorro da babá. E Maria da Penha tem usado a sua história, a sua vida, para defender outras mulheres vítimas de violência doméstica. Eles também conheceram a história de Nise da Silveira, a médica psiquiatra que revolucionou a psiquiatria. A psiquiatria no Brasil se divide em antes e depois de Nise. Foi dela a percepção de que os tratamentos psiquiátricos à base de eletrochoque, medicação psicotrópica forte, exploração do trabalho dos internos, tudo isso representava uma violência. Foi de Nise da Silveira a ideia de inserir tratamentos humanitários como a arte-terapia, o contato com os animais e a reinserção social. Eles também conheceram a história de Rosa Parks, a costureira do Alabama,
que em pleno período do apartheid nos Estados Unidos, corajosamente, recusando a determinação de uma lei estadual que dizia que caso um negro estivesse sentado no ônibus e um branco chegasse, o negro tinha que levantar e ceder o lugar. Corajosamente ela disse não a essa lei, colocando a sua vida em risco e dando visibilidade pela luta dos direitos civis naquele país. Eles também conheceram a história de Zilda Arnes, a médica pediatra, que não se conformou com os altos índices de mortalidade infantil no Brasil. Antes de Zilda Arnes, a cada 1000 nascimentos, 117 crianças morriam de desnutrição e desidratação. Por meio de medidas simples, como o treinamento de mulheres em comunidades carentes, a distribuição da multimistura e do soro caseiro, Zilda Arnes conseguiu reduzir esse índice de, a cada 1000 crianças, apenas 13 mortes. Hoje, a pastoral da criança está espalhada por vários países do mundo. Mas a gente queria oferecer outras referências. Nós levamos mulheres da comunidade de Ceilândia para os alunos conhecerem, como Patrícia Melo Pereira, uma menina negra, nascida na periferia, que só estudou em escolas públicas, sofria violência doméstica, teve que fugir de Minas para Brasília, bebezinha com a família. A condição de pobreza era tão grande que ela e os irmãos tiveram que ser deixados no abrigo, enquanto a mãe tentava organizar a vida. Em resumo, Patrícia conquistou uma bolsa para estudar medicina na Venezuela sem falar uma palavra em espanhol, e depois de 7 anos passando dificuldade, passando fome, ela voltou de lá formada médica e já teve a sua certificação convalidada e já atua em Goiânia como médica. Eles também conheceram a história de Madalena Torres, de Ceilândia, que é uma das responsáveis pelo campus da UNB da nossa cidade. Graças a Madalena e o Mocucem, a UNB saiu apenas da área nobre da cidade, hoje está no Gama, está na Ceilândia, e ela tem dedicado a sua vida à educação de jovens e adultos. Eles também conheceram a professora Creuza. Dessa é um pouco mais difícil falar. A professora que me colocou no colo quando eu tinha 8 anos de idade, a despeito da minha roupa rasgada, do meu cabelo crespo, da minha pele cheirando sabão de lavar roupa, que era o sabão que a gente tinha para tomar banho. Essa professora acreditou em mim e me deu um afeto que mudou a minha história. 35 anos depois, eu pude levá-la na minha escola para os meus alunos conhecerem e dizer para ela: obrigada, professora, por acreditar que eu era uma criança em condições de aprender e passiva de ser amada. Eles também conheceram Cristiane Sobral, uma grande escritora que foi colocada na lata do lixo, nunca conheceu os pais, mas conseguiu escrever uma história de sucesso e é uma escritora reconhecida internacionalmente. Foi a primeira aluna da UNB a concluir o curso de artes plásticas, sendo mulher e negra. Mas a gente queria mais do que isso. Eu queria que os meus alunos percebessem que a mulher, sim, tem feito a diferença onde quer que ela esteja. E aí eu os convidei a olhar ao redor deles. Olhe para o seu círculo social e diga: qual é a mulher mais inspiradora de toda a sua vida? Aí foi um momento que me surpreendeu no projeto, porque a maioria dos alunos escolheu a mãe, a avó e a bisavó. E eles voltavam das entrevistas com uma narrativa muito curiosa. Eles diziam: professora, eu não imaginava que a minha mãe, aos 12 anos de idade, era empregada doméstica. Eu não imaginava que a minha mãe, na infância, teve que abandonar a escola para cuidar dos irmãos, porque o meu pai precisava trabalhar. Muitos me disseram: professora, eu não sabia que a minha avó tinha passado por tantas lutas. As histórias que nós descobrimos foram histórias de violência doméstica, de abandono dos parceiros quando os filhos surgiam. Eu li mais de 150 entrevistas feitas pelos meus alunos às suas mães. E o que ficou muito claro para mim naquela comunidade de periferia em Ceilândia
é que as mulheres são o sustentáculo daquelas famílias. A beleza das histórias foi tão extraordinária que a gente decidiu transformá-las num livro que nós pretendemos publicar em breve, intitulado Mulheres Inspiradoras, onde a gente vai colocar a coletânea dessas histórias que acabaram se tornando, na verdade, um documento histórico mesmo que preserva a identidade daquelas mulheres e celebra a história de cada uma delas. Dessa forma, os meus alunos perceberam que esse referencial feminino que reduz a mulher a objeto sexual, que a mede pelo quanto ela corresponde a um determinado padrão de beleza, é um referencial equivocado e que coopera para esses dados assustadores. No Brasil, por ano, 5.664 mulheres são mortas pelo simples fato de ser mulher. Isso corresponde a uma mulher morta a cada hora e meia. Eu pude ajudar os meus alunos a refletirem que aceitar esse modelo de mulher, esse referencial de mulher, é danoso para toda a sociedade. Porque se eu digo que a mulher é objeto, eu digo que ela não tem subjetividade. E se ela não tem subjetividade, ela é passível de toda sorte de desrespeito. Eu posso dizer para vocês que quando eu iniciei o projeto, a minha convicção era de que eu queria seguir fazendo sentido na vida dos meus alunos. Eu queria promover uma educação que fosse tão transformadora para eles quanto foi para mim, nascida em Ceilândia, filha de trabalhadora doméstica e de pai analfabeto. A educação mudou a minha história e eu queria que mudasse a deles também. Para minha surpresa, mais do que isso, nós conquistamos um prêmio nacional de educação e direitos humanos. Concorremos com projetos do país inteiro, mais de 600 projetos, e fomos selecionados como a melhor experiência pedagógica na perspectiva de formação para os direitos humanos. Nós também conquistamos o 8º Prêmio Professores do Brasil, tendo sido, no primeiro momento, considerada a melhor experiência pedagógica do Centro-Oeste nos anos finais, e mais tarde, indo para São Paulo concorrer com as outras regiões, nós conquistamos o primeiríssimo lugar como a melhor experiência em nível nacional. Nós também recebemos o reconhecimento da sociedade civil com o prêmio Flores de Aço, do Instituto Flores de Aço. Recebemos o prêmio Mulher Educadora Cidadã do Mundo. E no dia 28 de maio, nós descobrimos que o projeto Mulheres Inspiradoras foi indicado para representar o Brasil no Prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos. Torçam por nós, né? E eu posso garantir para vocês o seguinte: cada um de vocês que está sentado aí hoje, certamente quer alguma coisa muito especial. Vocês enfrentaram viagem, largaram suas famílias, estão aqui em busca de saber como contribuir para a construção de um país melhor. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: tenha a convicção, o desejo, a certeza e a disposição de fazer a diferença onde quer que você esteja. Se você tiver a disposição de fazer a diferença onde quer que você esteja, os resultados positivos sempre vão aparecer para você e para as pessoas que estiverem ao seu redor e na sua área de atuação. Obrigada, gente.